Nasceu em 3 de julho de 1883, na República Tcheca. Foi um escritor de língua alemã e um autor de romances e contos reconhecido como um dos escritores mais influentes do século XX. Franz Kafka é conhecido pelo estilo de escrita e temas e padrões de alienações e brutalidade física e psicológica. Nas suas obras eram presentes conflitos entre pais e filhos. Os seus personagens tinham missões aterrorizantes, como labirintos burocráticos e transformações místicas. Em português, o autor ficou conhecido pelo termo kafkiano, o qual remete a algo complicado, labiríntico e surreal, como as situações que estão em suas obras. Infelizmente, o autor não publicou muitos livros. Ele não terminou nenhum de seus romances maiores e queimou cerca de 90% de sua obra literária, grande parte durante o período em que viveu em Berlim. As obras que foram publicadas, com exceção de algumas cartas escritas em tcheco, foram escritas em alemão, e o pouco que foi publicado em vida não chamou muito a atenção do público. As suas principais obras são Contemplação, publicado em 1912, Descrição de uma Luta, publicado em 1912, A Metamorfose, publicado em 1915, Um Médico Rural, publicado em 1918, Na Colônia Penal, publicado em 1919, Um Artista da Fome, publicado em 1922, O Processo, publicado em 1925, O Castelo, publicado em 1926, O Desaparecido, publicado em 1927. De família judaica de classe média, o autor tinha fluência em alemão e tcheco, mas ele considerava o alemão como a sua língua materna. Durante a infância, viveu de modo solitário, por conta da dedicação de seus pais ao negócio da família, o comércio de artigos e roupas de fantasia. Por conta disso, ele e seus irmãos foram criados por um grupo de governantes e serventes. Kafka tinha uma relação difícil com seu pai, que ficou evidente em Carta ao Pai, publicada em 1952. Nessa obra, o autor queixava-se por ter sido afetado pela autoridade do pai e pela sua personalidade exigente. Ele também descreve a sua mãe como uma pessoa quieta e tímida. Na maioria de suas obras, a figura de seu pai teve uma influência significante em sua escrita. Judeu, por muitas vezes distanciou-se da sua religião e da vida judaica. Formou-se em direito e, posteriormente, conseguiu emprego em uma companhia de seguros. Iniciou sua carreira como autor, escrevendo contos quando tinha tempo livre. Em 1915, Kafka foi convocado para o serviço militar na Primeira Guerra Mundial, mas os atuais patrões conseguiram adiar o seu alistamento, pois acreditavam que o seu trabalho era importante na empresa. Mais tarde, ele tentou se alistar novamente, mas foi impedido por problemas de saúde, que foram associados à tuberculose. Em 1918, o Instituto de Seguros, o seu atual emprego, afastou-o de suas atividades por conta da doença, que na época não tinha cura. O autor gostava de se comunicar por meio de cartas, com a família, namoradas e amigos. Ele escreveu inúmeras delas posteriormente, sendo algumas publicadas. Kafka tinha uma vida sexual ativa, frequentou diversos bordéis, tendo relações íntimas com muitas mulheres durante a sua vida. Ele nunca se casou e teve inúmeras namoradas. Em 1912, Kafka pensou em cometer suicídio pelo menos uma vez. Já em 1917, ele foi diagnosticado com tuberculose. Veio a falecer em 3 de junho de 1924, na Áustria. Ele estava internado em um sanatório, perto de Viena. A causa de sua morte foi por conta da fome, uma vez que a condição da garganta dele fez com que a atividade de comer se tornasse dolorosa. Seu corpo encontra-se sepultado no novo cemitério judeu em Zhukov. Kafka não era famoso e só se tornou reconhecido depois de sua morte.